CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, tá todo mundo órfão aqui do álcool 70. É, Eu tem também, acompanhado. sabe? É um desapego que eu vou ter que trabalhar na cabeça como limpar as coisas sem o álcool 70. Exatamente, viu? Assim, tá todo mundo exatamente com essa mesma dúvida. O que que eu faço agora, né? Sem o álcool 70%, como é que eu vou fazer para limpeza, né? Desinfetar os locais e ambientes, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Isso aí, até dia 30 de abril tá permitido o comércio, depois acabou. Exatamente. Tá. Gilberto e o Elon Musk? Então, Fernanda, o X, né, antigo Twitter, está desde a última semana no centro de um conflito com o STF. A questão é que o Elon Musk, o dono do X, né, acusa os membros do tribunal de solicitarem, sem decisão judicial, bloqueio de perfis e, além disso, né, para piorar, a solicitação, segundo Elon Musk, seria que a justificativa, o desculpa apresentada para esse bloqueio fosse que o perfil foi bloqueado por causa de violação dos termos de uso da rede, né, para isso. E aí muitas pessoas estão me perguntando o seguinte, bom, e aí? Se o Twitter for bloqueado, ou se eu quero sair do Twitter e ir para uma outra rede social, que rede social eu tenho disponível, né, para usar, né, ou seja, como seria teoricamente um concorrente do Twitter. Então vou dar aqui algumas dicas de algumas redes sociais ainda pequenas, ainda tem muito menos usuários do que o próprio Twitter ou X, mas que podem ser uma alternativa no uso desse tipo de ferramenta, né, para isso. Então vamos começar pelo chamado Blue Sky, né? É só procurar no Google Blue Sky, né? É uma ferramenta desenvolvida pelo um ex, né, CEO do próprio Twitter, né? Ela nasceu em 2003 e é apontada como um Twitter descentralizado, essa é a ideia, né? Então ganhou mais de 1 milhão de usuários desde fevereiro desse ano, e aí registrando hoje 4 milhões de contas, que é, comparado com o Twitter, é muito pouco, realmente, mas é uma alternativa, né? Ou seja, interessante que ela tem várias formas, né, de funcionamento, ela é descentralizada. Quem deseja migrar as funcionalidades do Blue Sky são bem parecidas com o do Twitter, né? Então, com postagem de textos, fotos e curtidas, né? Nesse caso. O grande contra, né, é que essa plataforma possui uma quantidade muito pequena de usuários ainda, né? Ou seja, enquanto o Twitter, né, terminou, né, 2023 com mais de 250 milhões de usuários, ele tem em torno de 4 milhões de usuários hoje. Então é bem pouco mesmo nessa questão, né? Uma outra rede social também, né, de código aberto, que pode ser encarada como uma alternativa ao Twitter, é o Mastodon. O Mastodon é também uma rede social similar ao Twitter e ele tem uma característica de ser também bastante distribuído, ou seja, tem servidores, né, ou seja, máquinas, né, do Mastodon espalhadas pelo mundo inteiro que conversam entre si, na verdade. Então você faz parte de uma comunidade, né, de um certo servidor, de certa máquina, né, um ambiente na internet, que se integra com outras máquinas na internet. Então é uma alternativa que tem um perfil um pouco diferente, né, de funcionamento do próprio Twitter em si. Então ele como vantagem, ele é descentralizado, né? Então você pode criar sua própria comunidade, né? E ele consegue, né, trabalhar, né, essa questão das postagens inadequadas, ofensivas, que possam ser retiradas rapidamente. O contra, né, dessa Mastodon, né, é que você pode ter uma denúncia, né, e derrubar uma conta válida por causa de uma denúncia anônima, coisa parecida nesse caso. Então tem problemas então, de conteúdo nessas contas do Mastodon, mas é uma rede que surgiu, fez um sucesso inicial, agora está basicamente, né, equilibrada. Talvez o maior concorrente do Twitter nesse momento, né, é o Threads, né, que a gente até falou aqui no CBN Tecnologia, que é uma rede social associada ao Instagram, né? Então, ou seja, a grande vantagem, né, que se você tem Instagram, você já pode fazer uma conta no Threads também, ou seja, usar seu login e senha do Instagram, né, no Threads e associar as duas contas especificamente em relação a isso. Ele tem algumas questões interessantes, tem postagens com caracteres até com tamanho de até 500 caracteres, né? Posso compartilhar, né, ou seja, postagens do Instagram no Threads e do Threads no Instagram de forma bastante rápida nesse caso, nesse item ali. O contra, na verdade, né, é que você tem algumas limitações de pesquisa, né, para isso. E também
quem for olhar o termo de uso do próprio Threads, ele é bastante invasivo. Ele está lá no termo de uso, deixa claro, né, que ele vai coletar um monte de informações a seu respeito quando você instala o aplicativo no seu smartphone, né? Antigamente, né, quando ele surgiu, você, ao criar uma conta no Threads, você não conseguia remover a conta do Threads sem remover a conta do Instagram também. Agora não, já estão separados, eu consigo criar, dar uma olhada lá no Threads, gostei, fico, não gostei, eu consigo apagar só a conta do Threads e não apagar a conta do Instagram, continuar como estava antes nessa questão. Mas é realmente talvez seja de todos esses o maior concorrente direto, né, do Twitter, ou do X, né, seria o Threads e o Blue Sky, né, basicamente esses dois nessa questão. E existe um outro, né, que é o Counter Social, né, que é uma rede social que tem uma característica interessante de ter tolerância zero com contas automatizadas. Então, ou seja, essas contas de robôs, né, o Counter Social ele tem um processo de checagem dessas contas contínua, e quando ele identifica que tem alguma conta que é uma conta robô, ele vai lá e desabilita essa conta. Então, é uma questão interessante, né? Também tem um problema que tem pouquíssimos usuários hoje em dia, né? Mas é uma conta que talvez, para quem queira ficar longe desses robôs, talvez seja um acesso interessante, chamado Counter Social, né? Nesse caso. Então, eu falei aqui alguns itens, né? De algumas dicas aí de outras redes sociais que seriam equivalentes ou concorrentes do X ou do Twitter, que quem está querendo sair dessa polêmica pode escolher talvez uma delas, talvez testar, né, dar uma olhada lá, criar uma conta e ver como é que é o ambiente. Se não gostou, fecha a conta e volta pro X novamente. É isso. Você acha que o Twitter vai acabar? O X vai acabar? Não vai, não vai, que tem muitos usuários aí, tem muitos, assim, é uma fonte de informação muito importante, né, ou seja, obviamente que tem, como toda rede social, tem um monte de notícias falsas, né, ou seja, muitas questões de mensagens agressivas, mas assim, o Twitter, talvez, né, ele seja, talvez, a rede social hoje que mais se aproxime da ideia inicial da internet, né? A internet sempre foi criada, a internet foi criada com o objetivo, né, de ser um ambiente de livre discurso, né? Ou seja, e talvez, né, seja com certas questões, né, de limites, mas o Twitter talvez seja a rede social hoje que mais se aproxime do espírito inicial da internet, né? Da palavra para pessoas e da liberdade de discussão, né, para isso. Então, acho que, assim, acabar, eu acho que não. Pode ter algum tipo de assim, transtorno, um pouco mais uma turbulência, né, vamos chamar assim, até melhor, turbulência nesse caminho, mas acho que acabar não vai acabar. Ok. Tem uma pergunta do Giovanni. O WhatsApp vai mudar para trabalhar de forma integrada com o Telegram? Então, essa é uma questão interessante, Giovanni. Na verdade, está havendo uma pressão mundial, né, em todos esses mensageiros instantâneos, WhatsApp, Telegram e outros, né, mais, e até aquelas ferramentas da própria Apple também, para que eles falem entre si. Ou seja, de um usuário, por exemplo, do WhatsApp, eu consigo falar com alguém do Telegram, né? Ou alguém de uma rede social ou de um comunicador instantâneo da Apple falar com alguém do WhatsApp. Então, está existindo um movimento, uma pressão grande, né, dessa integração, e está havendo uma modificação das plataformas para que elas tenham, né, um protocolo padrão de comunicação entre eles. A coisa ainda está embrionária, alguns testes estão acontecendo já sobre isso, e pode ser que a gente veja no futuro, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque você aí começa a aumentar muito a quantidade de pessoas que têm contato com ou trocam informações em si. Mas, de qualquer forma, é uma tendência que pode ser que vire realidade mesmo. Uhum. O Renan, Twitter está perdendo seguidores? Não, interessante que não. Assim, na verdade, a estatística das últimas semanas, né, basicamente é bem pequena, né, porque tem poucos dias apenas essa confusão toda aí, mas não relata, não. Tem alguns espectros políticos que estão perdendo seguidores e espectros políticos que estão ganhando seguidores, né? Então, ou seja, está bem polarizado isso, mas o X em si, na verdade, né, o Twitter em si, não tem perdido seguidores, né, para isso. Né? Então, porque de alguma maneira, quando você começa essa confusão toda, algumas pessoas até é normal que abandonem o X, né? Mas algumas pessoas que não tinham conta no X vão criar conta no X para ver como é que está acontecendo, ou seja, né?
É aquela questão, eu vou lá ver qual é a treta do dia, né? Então, vai lá criar uma conta para ver. Então, é mais ou menos equilibrado isso, né? Uhum. Ok, tem a Clara dizendo o seguinte: hoje o Twitter só tem pornografia, robô e fake news. É péssimo, é tóxico. Perguntinha que chega aqui fora do Twitter, que é do Gerson. Para que serve uma guia anônima do Chrome? É seguro usá-la? Então, vamos lá. Primeiro, da ouvinte que falou sobre isso. Olha só, depende muito de quem você segue, né? Ou seja, eu tenho uma conta no Twitter, no X, e sigo algumas pessoas e não vejo isso, né? Talvez porque eu sigo perfis profissionais, perfis que estão ligados à minha área profissional, alguns jornalistas. Então, ou seja, eu não vejo isso sinceramente, não vejo isso no meu Twitter, né? Eu acompanho, né? Posto pouco, mas acompanho bastante o Twitter e não vejo isso. Depende muito de quem você segue, né? Para isso. Quando aparece de vez em quando alguma coisa dessa natureza, eu vou lá, bloqueio, né? Aquele perfil e acabou. Não vejo isso no perfil. Então depende muito de como você usa, né, o Twitter para isso, nesse caso. Em relação à guia anônima, né? Ela, na verdade, ela serve para que quando você navegue em algum site usando uma guia anônima e você fecha aquela guia anônima, aquela aba, todos os arquivos referentes àquela navegação, inclusive o histórico daquela navegação, são apagados do seu computador. Então, ou seja, não é que torne você anônimo, você continua navegando da mesma forma, deixando rastro na internet da mesma forma que uma aba convencional de navegação, na navegação convencional funcionaria. O que muda, né, basicamente, quando você fecha aquela aba de navegação anônima, todos os arquivos referentes àquela navegação no seu computador são apagados, basicamente isso. Entendido. Ok, vamos para os nossos destaques. 2 minutinhos aqui para o Repórter CBN, o que viralizou na semana. Viralizou. Vamos lá, Fernanda. Vamos falar de alguém que está fazendo aniversário hoje. 12 de abril de 1994 foi a data que aconteceu o primeiro envio automatizado de mensagens de spam. Então, o spam está fazendo hoje 30 anos, né? Infelizmente, 30 anos de spam por aí, né? Uma notícia também da semana foi que o Windows 10 começa a exibir notificações de tela cheia sobre o fim de suporte. O fim de suporte vai acontecer a partir do ano que vem, né, do Windows 10, e ele já começa a avisar esse ano que está na hora de você trocar, né, o seu Windows por um Windows 11. O problema é que o Windows 11 exige um hardware bem mais potente e com algumas características que o Windows 10 não exige para isso, né? Outra notícia da semana foi que o Netflix teria dado, né, acesso a mensagens do Facebook ao Netflix, para que eles conhecessem os usuários. Então, uma falha grande de segurança, né, e de privacidade do Facebook. E, por último, pesquisadores do Bitdefender, que é um fabricante de antivírus, eles descobriram 4 vulnerabilidades bastante graves em televisões da LG, que usam o sistema WebOS. Essas vulnerabilidades permitiriam que o usuário tivesse acesso ao próprio aparelho, a criar contas, né, em nome de pessoas que estavam no aparelho em relação a isso. As vulnerabilidades já foram liberadas, as correções pela LG, então é importante que quem tem televisão da LG que faça a atualização do seu sistema operacional da sua TV. Tá certo. Obrigada, Gilberto. Bom final de semana para você, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações aí. Estamos de volta na quarta-feira com mais tecnologia. Isso. Ó, Giovana, aqui, ó. É confiável receber mensagens de um perfil chamado WhatsApp? É a conta oficial do WhatsApp, que eles usam para mandar mensagens, alertas, tudo mais. É o perfil oficial do WhatsApp. Ok, então. Tudo de bom, Gilberto. Até quarta. Até quarta, Fernando.